Eu tenho quase certeza que você vai concordar comigo. A vida não seria muito mais fácil se nas escrituras ou nas coisas tivesse assim, 5 passos a seguir que vai dar certo. Ou se lá na pérola de grande valor, lá naqueles facsímiles, se tivesse o desenho assim, ó, se você vai daqui, sai daqui, vai aqui, anda por aqui, vai ali. Não seria legal se tivesse um GPS divino? Igualzinho a gente tem ali falando: "Olha, você errou a rota, vire à direita, vire à esquerda", mas daquela forma, assim, inequívoca. Eu acredito que seria muito mais fácil, né, seria muito mais tranquilo. Mas nós sabemos que às vezes nós entramos numa encruzilhada existencial, não existe um roteiro definido e parece que quanto mais a gente ora, mais vai ficando confuso. Sejam bem-vindos ao Instituto Belo Horizonte. Vocês já me conhecem, meu nome é Reginaldo, alguns me chamam de Regis. A gente está tendo agora o podcast sobre doutrina e convênios, seguimos exatamente a programação do Vem e Segue-me, de uma forma onde escolho um ou mais princípios para você aplicar na sua vida. E hoje nós vamos estudar doutrina e convênios de 60 a 63. E se você não faz doutrina e convênios onde você mora, não importa qual lugar na Via Láctea, você só lançar sua presença, fica aqui nos comentários do vídeo o link, lançou sua frequência, a gente lança aqui direitinho e fica valendo o crédito para onde você mora. É uma inovação que nós temos aqui. Depois você vai ter que fazer uma experiência de aprendizado que a gente manda para você por mensagem, e eu acredito que vocês estão fazendo a leitura. Sejam bem-vindos e queria que vocês soubessem que é uma honra estar com vocês. Eu queria conversar sobre isso. Aparentemente, o Senhor sempre vai nos mostrar o quê? O quê? É muito interessante. Só que muitas vezes o como fica de outra maneira. É muito legal isso. Se nós entendermos isso, muitas coisas vão mudar na nossa vida. Nós precisamos entender que o Senhor já colocou, já estipulou os seus mandamentos. Já está tudo lá. O que Ele espera que façamos, está tudo ok. Mas tem um ponto onde Ele diz: agora é contigo, meu amigo. Agora é contigo. E nós vamos seguindo a nossa vida. E eu acredito que desde o jardim do Éden, a humanidade procura compreender a vontade de Deus. Sempre alguém quis. Somos nós, somos os profetas. E o Senhor nos dá as Escrituras, nos dá o Espírito Santo, a luz de Cristo. Nós temos um monte de mecanismos, mas tem momento onde nós precisamos, onde nós somos convidados a ser mais, a melhorarmos. Eu tirei isso de Doutrina e Convênios dessa semana, que vocês perceberam que lá eles estavam no Missouri e tinham que voltar para Kirtland. E no meio do caminho, o Senhor fala o que queria deles. O como é o que nós vamos descobrir hoje. E foi aí que me levou a pensar nessas coisas e foi muito legal. Eles estavam com um desafio logístico, social, espiritual, eles estavam cheios de problemas. Na seção 60, no versículo 5, o que o Senhor fala? Que seja feito ou seja comprado uma embarcação. Olha só, tinha um rio e o Senhor então fala: "Ok, você precisa comprar uma embarcação. Ou você faz, vocês cortam a madeira ali, tudo direitinho, ou compra". O Senhor então fala: "Como vos parecer melhor, a mim não importa. Só quero que vocês viajem rapidamente para Saint Louis". O que estava bem definido. O Senhor queria que eles fossem para uma outra cidade rápido. Como não importava se era de canoa, se era de bote, se era nadando de costa, nada cachorrinho. Olha, não importava, o negócio era ir para lá. Tá vendo como que é essa arquitetura, essa forma de trabalhar do Senhor é muito interessante. Tinha um lugar,
o como ficava por conta deles. É essa liberdade que o Senhor nos chama. É a liberdade de sermos os nossos próprios árbitros. É a liberdade de tomarmos as nossas próprias escolhas. O que o Senhor mostrou, como cada um poderia fazer o que ele bem quisesse, desde que não quebrasse os mandamentos. Porque às vezes também a gente pode pensar que é fazer qualquer coisa a qualquer preço, e não é bem assim. Vou te falar o que aconteceu na seção 61, lá no versículo 22. Depois leia, queria que vocês fossem lá e lessem. O Senhor chama o pessoal, ele não estava satisfeito, eles estavam andando para ir embora, eram 1.400 quilômetros e eles não estavam pregando o evangelho. Mas teve um momento que o Senhor fala assim: não importava como se fosse a viagem deles, se era por água ou por terra. O que eles tinham que fazer era pregar o evangelho. Eles tinham que cumprir uma missão. É muito legal isso, o Senhor fala: "Olha, se você vai a pé, se você vai de jato, drone, de tanque, de caminhão", e nem tinha isso naquela época, tá. Não importa, não importa, eu quero que vocês preguem, eu quero que vocês falem. E isso é muito legal. Era o que o Senhor queria. Como não importava para ele. Como só precisava não ser fora das regras. Como tinha andar por água ou por terra, mas para o Senhor não importava. O que tinha que passar era por crivo de cada um. Vocês acham que acabou? Tem no 63 também, na seção 63, no versículo 5. E ele fala assim, ó: "E então podereis regressar para testificar, sim, todos juntos ou de 2 em 2, como vos parecer melhor, a mim não importa, somente sede fiéis". Eu adoro isso. Ó, vocês vão voltar. Se vocês quiserem andar de 10, andem de 10. Se vocês querem andar de 2, andem de 2. Se querem juntar 500 pessoas, beleza. Eu só quero que vocês sejam fiéis. O Senhor queria que eles testificassem, que eles pregassem o evangelho, que eles conversassem com a pessoa, como não importava, desde que eles fossem fiéis. Era para o discernimento deles. 3 situações distintas com um padrão. O Senhor deu o quê? O que que ele esperava? Propósito. Mostrava lá na frente. O como é o convite divino. Sabe qual o convite? De co-criar junto com Deus. E isso é muito bonito. Lá Paulo, na Bíblia, nos ensina que nós somos co-herdeiros de Cristo. Nós vamos herdar as mesmas coisas que ele. E, para tal, nós precisamos ser co-criadores, criar as mesmas coisas, criar o nosso próprio caminho, tomar as nossas próprias decisões. E isso é muito interessante. Vou levá-los lá em Nefe. Lembra de Nefe, aquele rapaz bom do livro de Mórmon? Pois é, o Senhor queria que eles voltassem para buscar as placas. Revela isso ao pai dele. O pai dele fala: olha, tem placa, senão nós vamos nos perder aí, vamos nos degenerar. O que estava claro. E Nefe então somente fala: eu irei e cumprirei, porque eu sei o que o Senhor quer. Agora, como não importava se ele cortasse a cabeça de Labão, se ele vestisse a roupa de Labão, se ele imitasse a voz de Labão, isso não importava. Aí você fala: Reginaldo, não podemos enganar as pessoas? Não, porque vocês se lembram que ele fala que ele nunca tinha derramado sangue de ninguém e um anjo fala para que ele tivesse que executar. Existem momentos que, se o Senhor observar que vamos cometer um erro grande mediante a sua ordem, com certeza ele vai fazer alguma coisa. Então não importava para o Senhor como seria. Deveria ser feito. Mas nisso daqui, Nefe poderia cometer um erro muito grande. Então o Senhor ensinou o que e como. Mas foi feito.
É muito bacana quando a gente pensa nisso, que aí a gente é levado lá na sessão de semana passada, que foi a sessão 58, onde o Senhor declara que, olha, não é conveniente que ele mande em tudo. Aquele que é compelido em tudo é servo indolente, ele não é sábio. E ele fala: "Vocês precisam ser seus próprios árbitros. Nós precisamos tomar as nossas próprias decisões". Essa é uma confiança suprema. Deus que está no céu, olha do céu e fala: "Eu confio em você. Eu te dei um cérebro, eu te dei um coração, eu te dei o Espírito Santo, eu te dei a luz de Cristo, eu te dei conferências gerais, eu te dei um monte de coisa. Tome decisões, ouça, observe". É assim que tem que ser. O Elder Richard Scott falou há muito tempo atrás que nós não precisávamos, não deveríamos ser apenas pessoas que recebem informação que desejam receber informação de mãos beijadas. Não podemos nos contentar em desejar receber informações de mãos beijadas, porque algumas vezes o Senhor irá querer ver a nossa constância, a nossa fé, o nosso caminhar, o nosso desejo, aquilo que fazemos por livre e espontânea vontade, fazendo o que é certo, tomando as decisões certas. Deus não quer que a gente seja somente pessoas que repetem instruções, senão teria sido dado tudo, todas as coisas estariam escritas. Ele não quer isso. Ele não quer repetidores de repetições, de instruções. Ele quer pessoas que criem, que solucionem, que discernam a vontade dele, que a gente consiga entender o que passa na mente dele. Essa é a nossa tarefa. É esse o laboratório da vida, em nós aprendermos como, porque o que você abre as escrituras já está lá. Quantas vezes nós já oramos pedindo por um emprego, por um relacionamento, por uma solução de briga familiar, alguma questão familiar? A gente já pensou nisso, não já oramos por isso. E o como? O como fica por questão do seu currículo perfeito, da sua abordagem ideal no seu relacionamento, de ter conversas difíceis e definidoras. É isso. O como muitas vezes vai ficar por nossa conta, por muitas vezes serão revelados, mas por muitas vezes não. É assim que funciona. Queria falar algo que passou pela minha vida. Eu lembro um período que eu li uma passagem de um livro e praticamente eu perdi o testemunho. Eu não conseguia entender aquele ponto doutrinário. E eu me perdi completamente, fiquei muito perdido mesmo. Eu falei: "Gente do céu, o que que o Senhor quer de mim?". Eu pensei: "Mas ele quer que eu tenha um testemunho sobre isso, ele quer. Ele quer que eu não fique duvidando dessas coisas. É como?". E aí então eu fui naquela de li escrituras, procurei os manuais da igreja, procurei pessoas com mais tempo de igreja, e fui procurando uma pessoa e tentei, e orava ao Senhor, aquela coisa toda. E o mais legal foi o que aconteceu: nada, 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 o céu fechado, ô coisa horrorosa. Me senti frustrado, olha, mas como foi ruim para mim. Continuei a orar, continuei a fazer ações de fé, continuei fazendo as coisas, procurando o Espírito Santo, mas eu não conseguia de forma alguma adquirir a resposta.
como eu não localizava. Eu então me apeguei ao Salvador. A única coisa que eu podia fazer era adquirir as suas características, era adquirir o seu procedimento, era olhar o que ele fazia. Foi aí que eu aprendi sobre ter fé. O justo vive pela fé. Jesus Cristo sempre teve fé. E eu precisei acreditar na submissão, em submeter a vontade e o pensamento de Deus. Cristo sempre foi submisso. A vontade dele foi absorvida pela vontade do Pai. Eu nunca fui respondido, até o dia de hoje, nessa questão. Mas eu cresci, eu progredi e eu adquiri características de Cristo. O como, nesse sentido, onde não obtive resposta, o como foi me tornar semelhante a Jesus Cristo, adquirir os seus atributos, o seu poder e agir como ele agiria, simplesmente seguindo em frente até o fim. O meu testemunho do meu relacionamento com Cristo aumentou, o meu testemunho a respeito dele se tornou mais sólido, porque é nele que eu preciso depositar a minha fé, mesmo sem receber a resposta que eu queria. Mas o testemunho que eu tenho é que ele é um Deus, que ele é o dono da igreja e que ele saberia fazer de mim o que ele bem desejasse. Foi uma das maiores experiências da minha vida e é o que me faz caminhar completamente tranquilo, mesmo tendo ainda algumas dificuldades dali e daqui. É isso que nos ajuda a escolher uma faculdade, isso que nos ajuda a escolher a missão, é isso que nos ajuda a escolher com quem casar. Nas simples decisões da vida, o Senhor nos dá o quê e nos convida a descobrir o como. E muitas vezes Ele não vai nos mostrar o como, porque Ele quer que nós aprendamos dele, com Ele, olhemos para Ele. É nesse processo que a gente se transforma na sua semelhança. Eu não quero que vocês me entendam mal, por favor, eu vou até falar aqui mais perto. Essa liberdade do como não é liberdade para bagunça, não é liberdade para fazer qualquer coisa. Entre aspas, não é para você cortar a cabeça de ninguém. Pelo contrário, o que o Senhor já revelou, que está baseado em todos os seus mandamentos. Toda escolha que você fizer e que eu fizer, se ela indica uma quebra de mandamento, está errado. A quebra de um convênio, está errado. Essas coisas balizam as nossas escolhas. A gente vai tateando, a gente vai andando, mas quebrá-los não pode. Isso é a rocha no qual a gente constrói a nossa casa. Os mandamentos dados por Ele, que é Cristo. O Salvador nos instruiu, perdoa. Ele ensinou o que Ele espera. Agora, qual é o roteiro? O que você tem que fazer? Como que você tem que agir? Isso é contigo. Isso é comigo. Ele espera somente que a gente use o arbítrio e siga em frente. Ele espera com que a gente confie nele, nos méritos dele. É um exercício de fé muito poderoso. É por isso que nós sempre somos chamados a sermos como ele. Um discípulo não é um robô. Não é. Nós somos aprendizes. Nós buscamos aplicar princípios divinos em todas as nossas decisões de vida. Eu vou chegando ao final agora pedindo para que você lance sua frequência. Não esqueça disso, por favor. Esse curso é Doutrina e Convênios Podcast. Não importa de onde você seja, é uma honra tê-lo ouvindo aqui. Tê-lo
Ó, tô confundindo o verbo aqui, é uma honra tê-lo aqui ouvindo o podcast. Se você tem de 18 a 35 anos e não esteja fazendo doutrina e convênios onde você mora, por favor, faça aqui. Mas eu encerro a conversa nossa hoje dizendo que o Senhor nos dá o quê? Ele nos mostra o como é o processo divino de sermos co-criadores, estarmos juntos com Ele no processo de criação. Assim como lá em Gênesis fala que muitos estavam com Jesus Cristo quando estava criando aqui. O Senhor espera muito de nós, as expectativas dele é altíssima. Ele nos dá liberdade para decidirmos como, desde que seja correto. É assim que se faz. É assim que nós chegamos lá. É assim que vamos dando um passo de cada vez. Por isso que eu te peço, o dia que você souber o que tem lá na sua frente, mas você não sabe como, tem duas coisas. O Pai Celestial está te convidando para acreditar nele piamente, olhar para o Filho dele. Ou o Pai Celestial está te convidando a tomar a sua decisão e, como dizem Doutrina e Convênios, para mim não importa se você vai de barco, se você vai a pé, se você vai com 2, se você vai com 10, para mim não importa. O importa é o que eu espero de você. Isso que precisa ser concluído. Ah, é nesse momento que a gente permite que o Espírito Santo seja o nosso guia e esteja conosco. Eu não poderia encerrar hoje comentando com vocês o seguinte: você tem uma idade, talvez você tenha a minha idade, 37 anos. Tô brincando. Você pode ter 18, 19, 20, até 35 anos. Pode ter gente aqui com mais idade do que isso ouvindo. Eu tenho 52, tá, gente? Preciso relatar verdades. Gostaria que você pudesse escrever. Queria que você fizesse esse exercício. Na sua idade, a idade que você tem hoje, 25, 27, 26, 24, não importa. O que que o Senhor espera de você? Aí nós temos o quê? O que nessa idade específica o Senhor espera de você? Isso já está revelado, muitas partes disso já estão reveladas. O que está definido para a sua idade? Olha, se você ficar assim: "Eu tenho que guardar os mandamentos, eu tenho que orar, jejuar", isso aí é resposta de primária, tá? Isso é a nossa obrigação. Na sua idade específica, o Senhor espera alguma coisa. O Senhor espera que você já tenha terminado os estudos, conforme for sua idade, que você já tenha se casado, ou que você esteja namorando, ou que esteja estudando, cada um de nós. Isso é você com Deus. Por isso que eu te peço, o que que o Senhor espera de você nessa idade? E do lado você escreva: como irei fazer? O como não tem como errar. Se nós não soubermos o que fazer, que muitas vezes nós não saberemos, é simplesmente adquirir características de Cristo. Nesse desafio que eu tenho, qual característica de Cristo que eu posso ter, que eu posso adquirir? E é nessa onda que eu sigo, é dessa forma que eu vou. E então, ou o Espírito Santo vai revelando como, ou vai nos ajudando, e como eu falei, nos nossos erros, se eu for fazer alguma coisa extremamente equivocada, no caso de Nefe era não fazer absolutamente nada, o Senhor manda alguém, alguma coisa acontecerá. Não tenha medo de erros quando você sabe o que tem que ser feito e toma uma decisão de honrar o Senhor. O como a gente segue em frente, dentro dos mandamentos, dentro do que é óbvio do Evangelho, seguindo as características de Cristo, ou seguindo os exemplos que já tem nas Escrituras, daqueles que adquiriram, aqueles que se aproximaram de Cristo, o que eles fizeram e nós vamos fazer, a nossa maneira e do nosso jeito.
Testifico, se alguma coisa for dar errado, o Senhor nos anunciará. Agora, não fazer nada, nada acontecerá. Não importa como você vai estudar, se é a pé, se é de ônibus, se vai durar o seu curso 20 anos porque você não tem muito dinheiro a pagar, não importa. O que importa é que você estude. Não importa se você chega na moça na festa do instituto ou manda uma mensagem pelo WhatsApp ou sei lá o que que você faz. O que importa, o Senhor quer que você se relacione com alguém com a possibilidade de casar. Não importa se você vai casar tendo os móveis, tendo isso, tendo aquilo, ou tendo o básico para começar o casamento. Não importa, o importa é que você casou. Não importa a forma com que nós cheguemos no reino celestial. Todo destruído, cansado. O importante é que a gente chega lá. Que a gente consiga. Tem dia que a gente está cansado e a gente vai. E a gente diminui a marcha. E a gente duvida e a gente acredita de novo, mas o importante é ir. Repito o exercício que eu gostaria que vocês fizessem. Na sua idade, o que você tem que fazer? Exatamente nesse ano ainda. E na outra coluna, como? Testifico que se fizermos algo e não importa o que, o Senhor não nos deixará errar. Ele não deixou aqueles homens errarem para a volta para Kirtland. Eles pregaram, eles organizaram a igreja. Joseph Smith recebeu revelações e a coisa deu certo. Não importava se era de jumento, de carroça, de sapato bonito ou feio, o importante era ir para Kirtland. O importante era criar junto com o Senhor. O importante é honrar o que o Senhor espera de nós. O importante é que o como seja como Cristo fez, ou baseado nas suas características. Te desafio a sair para a vida, fazendo qualquer coisa. Para o Senhor não importa. Importa que você faça, que eu faça, que a gente chegue à presença dEle e que a gente supere os nossos próprios limites. Ficar parado não é alternativa. Em nome de Jesus Cristo. Amém.